Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e eu sou a Adrissa Moura, psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre os efeitos das redes sociais em nossas vidas. Já fiz alguns outros vídeos também falando um pouco sobre isso e principalmente no tocante aos efeitos das redes sociais nas nossas relações amorosas. E hoje eu vou falar um pouquinho mais em geral do tanto de danos que as redes sociais podem causar em nossas vidas em diversos aspectos, tanto nas relações interpessoais quanto em nossa saúde mental e física. Sabemos que hoje em dia as redes sociais ocupam um lugar muito importante em nossas vidas e acabam acarretando consequências muitas vezes pouco saudáveis. Nós vivemos no que se chama de sociedade do espetáculo, onde tudo que se faz parece que é muito importante que a gente possa expor nas redes. A maior parte das pessoas tem esse tipo de comportamento e hoje em dia diria até mais, esse tipo de necessidade, né? Se fotografa um passeio, um prato gostoso de comida, situações nas quais a gente está sentindo algo diferente, está vivendo algo diferente, se comenta, se fotografa, se escreve e acaba existindo uma necessidade de reconhecimento, de validação do outro. Então acaba parecendo para muitas pessoas, muitas vezes, que se aquilo que elas estão vivendo não for curtido, não tiver reações, não for comentado nas redes, é como se não tivesse valor. E aí a gente entra num terreno muito perigoso, né? Também essa questão das redes sociais acaba acarretando uma distorção dos afetos. Diria que é uma distorção do investimento dos afetos. Antes dessa exacerbação do uso das redes, as pessoas se habituavam a investir a sua libido, que é uma energia muito potente de afeto, não tem só a ver com energia sexual, mas tem a ver com investimento de afeto e de energia. As pessoas investiam libido nas outras pessoas, nas relações sociais ao vivo, presenciais com outras pessoas. E hoje em dia as pessoas estão destinando uma parte muito grande das suas libidos, ou seja, da sua energia de afeto, para as pessoas nas relações virtuais. E outra parte muito grande para si próprio, né? Numa relação narcísica, um investimento de afeto em si próprio e reconhecido pelas redes. Então aquele número muito grande de selfies e de fotos tiradas de si próprio, que são colocadas e postadas na rede toda hora, né? A todo momento, tanto no Instagram quanto no Face, esperando também a curtida e o reconhecimento dos outros, tem muito a ver com esse investimento de afeto em si. E uma outra partezinha que sobra acaba sendo investida na internet e nas redes sociais. E por que isso tem ocorrido tanto? Além do fato de as pessoas criarem muitas fantasias e vidas paralelas através das redes sociais, nas quais elas imaginam ter uma vida melhor e mais qualificada do que a vida real, elas acabam sentindo que correm menos riscos do que nas relações reais. É muito cômodo ter uma relação apenas virtual, na qual, quando não está mais dando certo, as pessoas se bloqueiam, se excluem e vão investir afeto numa outra pessoa. Então, esse tipo de relações que se criam nas redes sociais muitas vezes acabam incentivando um tipo de conduta muito rudimentar nas relações interpessoais. Por quê? Porque não precisa existir negociação, que é uma coisa muito comum em qualquer relação interpessoal real, na qual se cede um pouco, né? Se conversa, se negocia. Nas relações virtuais, é muito comum que aconteça que quando não se está mais contente com aquela relação, o que acontece? Se exclui aquela pessoa, ou se bloqueia ela, ou simplesmente a pessoa para de chamar e já investe em outra relação e já passa adiante. Além do que aquilo que se retrata nas redes sociais de si próprio,
muitas vezes é enganoso e ilusório, né? Tanto os filtros para as fotos, que fazem com que as pessoas pareçam diferentes do que elas são e acabem muitas vezes se frustrando com sua realidade e se deprimindo, quanto as fotos que são escolhidas e postadas apenas daqueles momentos de diversão, né? O que acaba retratando uma vida perfeita, uma felicidade que é enganosa, né? Se congelam aqueles momentos ali nos quais se foi para um passeio legal, nos quais se teve um momento divertido, diferente, mas o cotidiano que todos vivem, que é normal a todos, não é retratado nas redes. E as pessoas acabam tendo noções enganosas, achando que talvez só a sua vida seja sem graça, seja entediante, porque o que ela vê dos outros são só aqueles flashes de momentos muito divertidos e legais. Cria-se então uma supervalorização da suposta felicidade e reforça essa questão que a gente tem no século XXI, nos últimos tempos, de que não dá para ficar infeliz nunca, de que não é permitido se entristecer, se deprimir. E isso tudo é do ser humano e é necessário que aconteça. Que a gente se entristeça, que a gente se deprima, que a gente pare e pense na nossa vida e veja o que não tá bom. Só que as redes sociais acabam criando aí um mundo fantasioso paralelo, como se isso não fosse aceito e como se isso não fosse valorizado, né? Como se muitas pessoas tivessem uma vida plenamente feliz o tempo todo. Então as redes sociais, apesar de oferecerem sim facilidades, né, de aproximarem sim pessoas muitas vezes que podem acabar tendo relações mais profundas, elas devem ser sempre utilizadas com muita atenção e com muita crítica. Porque a gente sabe que o que está acontecendo hoje muitas vezes é que cada vez mais as pessoas têm um comportamento de adição com as redes, como se estivessem viciadas mesmo, de se desestabilizarem quando perdem seu telefone, quando descarrega, quando acontece alguma coisa com sua rede social, de não conseguirem ficar muito tempo longe das redes, de terem uma necessidade muito grande de aprovação através das redes, das curtidas, de novos seguidores, de novos amigos, de comentários naquilo que faz. E isso acarreta problemas na saúde física, muitas vezes, né? No sono, questão de ansiedade, de angústia, de depressão. Também na saúde psicológica, como eu coloquei agora, desses efeitos todos. Nas relações interpessoais, familiares também, porque muitas vezes está todo mundo ali na mesma casa, cada um com seu telefone na mão, sem interagir. É muito mais interessante o que está aparecendo na rede do que a realidade que eu tenho, né? E até no trabalho. Quantas pessoas acabam não fazendo o que tem que fazer no seu dia de trabalho porque se distraem com o Facebook ou com o Instagram? Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que estar muito consciente de que hoje é muito difícil, né, lutar contra isso, que então a gente tem que estar no controle para não ter um prejuízo muito grande. E saber, claro, utilizar as redes também para o seu bem-estar, né? Para ter algum proveito disso, só que sabendo que tem que ser com equilíbrio. A dica que eu deixo aqui hoje, então, é que estejamos sempre atentos, que estejamos no controle de nossas vidas cada vez mais e que quando a gente perceber que algum familiar nosso, um amigo querido, filho, filha, namorado, marido, esposa, está com um comportamento de vício, de adição em relação às redes, oferece ajuda. Chama atenção dizendo o que você está percebendo. Incentive as pessoas que você gosta a variar, a diversificar as suas atividades. Fazer coisas ao vivo, né? Presenciais. Dar uma caminhada, escutar música, assistir um filme juntos. Quantas coisas a gente pode fazer que não precisam desse virtual presente em nossas vidas e que nos acrescentam muito. Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter auxiliado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos para que mais pessoas possam escutar e se beneficiar. E semana que vem tem mais vídeo. Abraço grande a todos e boa semana!